Boa noite. Boa noite a todos os meus queridos amigos que estão aqui e a você também que está assistindo nessa live. Uma boa noite para você. Nós gostaríamos de nos parabenizar que todos aqueles que vieram com a graça de Jesus, isso é maravilhoso, todos na casa do Senhor. Isso é muito bom. Para começarmos realmente essa live, a gente gostaria de adorar o nosso Deus com o hino 330. Na seara do Senhor, trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Muito bem, boa noite a todos vocês, é bom estar com vocês novamente, né? Aos que estão presentes, aos que estão nos assistindo online, é sempre bom estar de volta aqui com vocês. Lembrando vocês que nós estamos nesse momento participando de uma série de domingos que são especiais por dois motivos, né? Primeiro porque eles têm temas especiais, então são 15 domingos, nós estamos no nosso segundo hoje, ok? Então você que está chegando pela primeira vez, ainda está no início, chegou na hora boa, e são 15 temas relacionados ao tempo do fim. O que seria o tempo do fim? É o último momento antes da volta de Jesus. Então nós estamos nessa série de temas estudando sobre o tempo do fim, e você que quer saber um pouquinho mais sobre isso é o nosso convidado especial, não só para hoje, mas para todos os outros domingos aí. Se você gostar também e acha que tem gente que vai se interessar, compartilha essa página, fala, todo domingo, 7 da noite até as 8, tem uma galera legal lá participando e vai ser muito bom. Todos os nossos pregadores são da Igreja da Floresta, na Igreja Adventista aqui da Floresta de Porto Alegre. Então nós estamos numa parceria junto com a Igreja do Lindóia, juntando aí, né, o útil ao agradável, né, juntando as forças aí, para honra e glória do nosso Deus. Nesse momento, a gente vai ouvir uma mensagem musical e depois, eu já vou falar porque depois eu não volto mais depois, quem vai estar com vocês é a Janice, que é uma das nossas jovens ali da Igreja da Floresta, mas eu só vou falar o nome, o resto ela se apresenta com vocês. Então, nesse momento, nós teremos aí uma mensagem musical cantada ao nosso Deus.
compaixão de mim. Eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho te pedir, Senhor, ouve meu clamor. Leva-me mais alto que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Leva-me mais alto que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Lava-me mais alto que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Então, a gente está aqui na igreja hoje, mas o ano de 2020 foi um ano que nos pegou com bastante surpresa, né? A gente foi pego desprevenido, muitos de nós teve que ficar presos em casa, algumas pessoas perderam emprego, perderam entes queridos e muitas pessoas ficaram perdidas e sem rumo nesse momento. E essa noite eu vou contar a história de uma mulher da Bíblia que também estava perdida e sem rumo. Então a gente vai aprender um pouquinho mais essa história. Eu vou pedir para vocês abrir então a Bíblia em João 4, 4 a 10. Vamos fazer uma oração, então. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por estar na sua casa hoje. Venha iluminar nossa mente e nosso coração para que nós possamos aprender e entender qual o seu plano para a nossa vida. Ilumina nossa mente para que a gente possa estar atento à sua voz e aprender mais com a história de hoje.
Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, João 4,4 diz, é bem importante essa primeira frase aqui, que a gente vai ter que prestar bastante atenção nela para entender o resto. O 4, então. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, o título desse capítulo é a Mulher Samaritana. Vou frisar de novo o 4, então. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então, aqui é muito interessante esse texto, né? Que a gente precisa entender onde que Jesus estava. Jesus estava na Judéia e ele precisava ir para o norte da Galileia. Só que aqui, quando fala no verso 4 que era necessário, na verdade, não era necessário Jesus ir para Samaria. Ele tinha outras duas alternativas de caminho. Mas ali fala que era necessário. Então, por que era necessário? Jesus devia ter alguma coisa ali, né? Que ele tinha que entender e ele tinha que passar, e era aquela mulher que estava esperando ele. Então, os judeus ortodoxos evitavam ao máximo esse caminho, porque eles tinham muito preconceito dos samaritanos. E a gente precisa ver que Jesus tinha feito uma longa viagem, né? Da Judéia até a Galileia. E era meio-dia quando ele passou ali no poço de Jacó. E ele estava muito cansado da viagem, estava com fome também, e daí, enquanto isso, os discípulos foram comprar comida. Mas uma coisa interessante desse texto é que 12 discípulos precisavam comprar comida para 13 pessoas. É estranho, né? 12 discípulos comprar comida para 13 pessoas, será que não bastava e 4 pessoas comprar comida? Então, ali a gente já consegue tirar alguma reflexão. Jesus queria ficar sozinho com aquela mulher, porque mulheres sofriam um grande preconceito naquela época. Então, imagina os judeus vendo Jesus conversando com uma mulher. Seria um pouco estranho, né? Então, Jesus já preparou o caminho porque ele queria falar com aquela mulher a sós. Judeus e samaritanos eram inimigos ferrenhos. Os rabinos diziam que podia fazer negócios com os samaritanos, mas só em caso de extrema necessidade. Então, os discípulos, quando eles estavam comprando comida, eles não estavam desrespeitando as regras. Só que um judeu jamais poderia aceitar um favor de um samaritano, né? Não poderia aceitar um copo d'água nem uma comida. Mas Jesus já estava preparando o caminho, então. Jesus sabe onde nós estamos e vai nos encontrar. Quando vemos Jesus indo para Samaria, que era um caminho que muitas pessoas não escolheriam, a gente tem que fazer algumas perguntas. Será que foi por acaso que Jesus foi encontrar com aquela mulher? Por que ele ia encontrar com aquela mulher? Que lição nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Com certeza Jesus não estava ali por acaso. Ele tinha uma missão com cada ser humano. Em Mateus 18:11 fala, se vocês quiserem abrir, Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, assim como Jesus queria salvar aquela mulher, ele quer salvar cada um de nós hoje. Então, aquela mulher pensou que aquele seria apenas mais um dia na sua vida triste, mas aquele seria o dia em que Jesus iria transformar a sua vida. Eu não sei com quem que eu estou falando hoje, se alguém precisa que tenha a vida transformada por Jesus, mas Jesus conhece a sua história, ele também quer transformar a sua vida hoje. Então, hoje é o dia de você aceitar Jesus na sua vida. Então, agora a gente tem que analisar a história, né, na mulher. A mulher chegou no poço, ela aparentemente nem notou Jesus. Era meio-dia quando ela chegou. E uma coisa a gente tem que reparar. Por que aquela mulher chegou meio-dia naquele poço? As mulheres naquela época não chegavam meio-dia no poço, né?
Elas chegavam bem mais cedo porque elas tinham que pegar água para fazer comida, para fazer alimento, para fazer comida, para limpar a casa e para fazer outras coisas. Mas aquela mulher chegou meio-dia, parece que ela estava evitando se encontrar com as outras mulheres, por causa da vida de pecado que ela levava, né? Então, quando aquela mulher chegou, ela nem reparou que Jesus estava ali. Mas daí, então, ela encheu o seu jarro e já estava voltando para ir embora. E Jesus lhe pediu água para beber. Nenhum oriental recusaria um favor desse. Oferecer uma bebida para um viajante sedento era uma coisa muito sagrada para os árabes. Chegavam a sair do caminho para cumpri-lo. Jesus ali já estava começando a quebrar preconceitos. Então, Jesus transforma a nossa vida. A mulher viu que Jesus era judeu e ela já ficou surpresa. Como que um judeu pede a mim, que sou mulher samaritana, água? E Jesus então respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você que teria pedido a mim água da vida, e eu teria lhe dado água eterna. Então aquela mulher vivia uma vida de pecado, ela vivia em adultério. A sua vida era vergonhosa. Por isso ela estava ali sozinha, ninguém queria estar com ela. Talvez o seu problema não seja adultério, mas Jesus conhece a sua história. E hoje Ele quer lhe oferecer água da vida também. De uma vida vergonhosa, aquela mulher seria um exemplo para a comunidade. De uma vida de pecado, ela viveria uma vida de santificação. Quando Ele fala que seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, que agora ela seria transformada. Não mais uma destruidora de lares, mas uma bênção. A mulher ficou muito feliz ao escutar as palavras de Cristo. Deixando o seu jarro, ela voltou para levar a mensagem para as outras pessoas. Os samaritanos vieram então a ouvir e creram nele. Aglomerados à sua volta na beira do poço, fizeram-lhe muitas perguntas e com avidez ouviram as explicações de Jesus. E ali Jesus ficou 2 dias então ouvindo as palavras daquela mulher, que eles tinham muitas dúvidas, né? Vamos ler, então, Romanos 3, 23. Que fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Indo um pouquinho mais para frente, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E um pouquinho mais para frente, em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui a gente percebe que todos nós somos pecadores, né? Não importa de onde nós viemos, nós já nascemos pecadores. Então aqui com esse texto a gente consegue perceber que não era só aquela mulher que vivia em pecado. Desde que nós somos pequenos, nós já vivemos uma vida de pecado. E uma coisa interessante aqui, voltando lá em João 4, 25 a 26. Que fala o seguinte: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Então aqui uma coisa interessante é que Jesus não se ocultou para aquela mulher, né? Ele se revelou como ele mesmo era, que era o Messias. E se a gente for ali em Marcos
8:27, a gente vê o contraste ali, que é um diálogo de Jesus com os discípulos. Marcos 8:27-30. Então Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, que disse: Tu és o Filho de Deus, o Cristo. E o 30, advertindo-lhe Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, para os discípulos que eles estavam todo o tempo ali com Jesus, Jesus disse que não era para eles falarem quem ele realmente era, né? E para aquela mulher ele falou abertamente. Então, aqui a gente vê Jesus quebrando o preconceito. Uma mulher naquela época era sofria muito preconceito, ainda mais por ser samaritana. Os judeus não gostavam dos samaritanos, mas Jesus fez toda a questão de escolher o caminho que muitos não escolheriam para encontrar aquela mulher. Então aqui a gente vê Jesus quebrando todos os paradigmas para ir ao encontro daquela mulher. Da mesma forma que o Senhor atuou na vida dela, Ele quer atuar também na sua vida. Ele sabe exatamente a sua realidade. Ele quer mudar o que precisa ser mudado. Ele quer perdoar o que precisa ser perdoado. E Ele quer arrumar o que foi estragado. E também Ele quer consertar aquilo que foi quebrado. Mas para isso nós precisamos aceitar o convite de Jesus, que diz: Ele está à porta do nosso coração e nós precisamos abrir a porta para Ele. Então esse é o desejo de Jesus hoje, entrar no seu coração e fazer morada. Quem aceita hoje Jesus? Eu também aceito. E recentemente eu estava lendo um livro do psicólogo e psiquiatra de Viana, que já é falecido, mas ele escreveu um livro muito interessante que é Em Busca do Propósito, em busca de um sentido. E daí ele fala que, ali no livro, né, que ele foi para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, lá na perseguição dos judeus, e ali ele passou por todo tipo de sofrimento. Lá ele passou fome, teve que fazer trabalhos forçados, e ali ele estava passando por momentos muito complicados. E daí ele, nossa, o que eu vou fazer aqui agora, né? E daí no livro dele ele conta que o que ajudou muito ele foi pensar na mulher dele, que ele amava muito. Só que a mulher dele acabou morrendo junto com a filha, que estava grávida, a mulher na época, e também os outros familiares dele também morreram. O único que sobreviveu foi a irmã dele. E daí ele conta no livro que o que ajudou ele foi pensar muito na mulher dele, ter um sentido, ter um propósito. E daí ali ao longo do livro ele encontra dois companheiros que diante de toda aquela tristeza estavam pensando em tirar a própria vida. E daí ele começa aquele diálogo com aquelas duas pessoas e fala: mas não tem nada lá fora que vocês tenham esperança? E daí uma daquelas pessoas falou: eu tenho um filho que eu amo muito. E o outro: eu tenho um livro que eu gostaria de escrever. E daí ele falando: tá, mas por que vocês então não lutem para sair daqui? A gente não sabe se a gente vai sair daqui, mas pelo menos tenham esperança na vida de vocês. E daí ele disse que quando ele falou aquilo para aquelas pessoas, mudou o semblante delas. Elas passaram a ter um sentido, ter um propósito. Então eu não sei que dificuldade que vocês passaram na vida de vocês, mas Jesus sabe. E assim a gente também consegue aplicar na vida daquela mulher, que ela estava passando por um problema muito grande, mas quando ela encontrou Jesus, a vida dela mudou. E esse psicólogo, ele criou a logoterapia, que é uma terapia baseada no sentido. Então, aquela mulher, quando ela teve um encontro real com Deus, ela foi e contou para todas aquelas pessoas que ela tinha encontrado o Messias. E a vida dela se transformou. E a gente também consegue perceber isso na vida de Cristo, né? Que Jesus tinha que passar por muitas provações, muitas dificuldades quando ele veio aqui, mas ele passou por todas aquelas porque ele tinha um sentido, ele tinha um propósito, que era encontrar um dia seus filhos no céu e ter uma vida eterna com todos aqueles filhos. E aqueles que aceitarem vão ter uma vida de esperança, né? A sua vida vai ser uma fonte a jorrar igual daquela mulher. Então, hoje eu quero perguntar para vocês, quem aceita ter esse encontro com Jesus? Eu também espero ter esse encontro com Jesus. Então, agora a gente vai ter uma mensagem musical para depois fazer a oração.
Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Que és meu Deus. Vamos ficar em pé então para orar? O meu desejo então é que todos aceitem hoje a Jesus e que Ele faça uma fonte a jorrar na vida de vocês. Uma fonte que traga muitas bênçãos para a vida das outras pessoas, assim como trouxe na vida daquela mulher também. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, te agradeço, Senhor, por mais essa noite, porque estamos na tua casa e estamos ouvindo a sua mensagem. Venha abençoar a nossa semana e que nós possamos ser uma fonte a jorrar na vida das outras pessoas. Eu não sei o que cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje passou, mas que todo momento de dor, todo momento de dificuldade que eles tenham passado sirva para fazer a sua luz brilhar na vida dos outros. Que o seu Espírito Santo guie cada um e que nós possamos ter uma vida transformada hoje e sempre para estarmos preparados quando o Senhor voltar. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos os irmãos. E domingo que vem a gente tem mais Megas Domingos.